relator, conselheiro José Hélio Chaves. A temática do projeto é unicamente pessoal para TI. São 19 cargos. E apesar da decisão do conselheiro ser favorável, por ter havido antecipação de voto da conselheira ministra Liliana Calmon, que reduziu de 19 para 18 o número de cargos de TI, nesse aspecto, a resolução 90, ela estabelece 2 critérios para fixar o pessoal de TI, um percentual e um nível mínimo. No caso, nós temos 16. Se aplicarmos o percentual de 5% sobre o total de funcionários, daria realmente 34 servidores de TI. Mas a norma do anexo 1 estabelece como um patamar mínimo 35. Daí esse diferencial é exatamente 19, os 19 cargos que está sendo pretendido e que está sendo apreciado. Obrigado. Palavra do relator. Verifica-se que o pleito inicial do TRT da 21ª região já passou pelo crivo do CSJT, que reprovou parte da proposta de criação de cargos com base nos critérios estipulados na resolução daquele conselho de número 63, já citada, e na resolução CNJ 90. Em outras palavras, apenas os cargos da área de tecnologia da informação foram confirmados por aquele conselho e que manteve o tribunal requerente dentro dos parâmetros mínimo e máximo de servidores calculados pelo órgão, quais sejam entre 646 e 706 servidores. Cumpre salientar que o plenário deste Conselho destacou recentemente a grande preocupação com o aumento das estruturas dos tribunais no atual cenário de modernização do Poder Judiciário Nacional, cujas balizas e gestão têm sido dirigidas pelo próprio Conselho e a cujo aperfeiçoamento se deve proceder, como eu apregoei há pouco. A legitimação de uma política de aumento de despesas e recursos por parte do CNJ poderia configurar um verdadeiro contrassenso, se desacompanhada de elementos fortíssimos a indicar sua necessidade. A esse respeito, vale lembrar o brilhante voto vista do eminente ministro, na época, Corregedor Nacional de Justiça desta Casa, ministro Gilson Dipp, nos autos do parecer de mérito sobre o anteprojeto de lei número 2619, dígito 78 de 2010, um dos aspectos que devem ser observados pelo CNJ, diante das propostas de criação de cargos e de varas, é a informatização da Justiça, consoante os seguintes dizeres do ministro, e transcrevi aqui um incerto do voto de Sua Excelência, por todos aprovado aqui à unanimidade. Ou seja, o cenário de informatização da Justiça exige, por um lado, a redução de investimentos na execução de tarefas burocráticas e mecânicas, e, no outro giro, a ampliação de investimentos em recursos humanos e tecnológicos da área de tecnologia de informação pelas cortes pátrias. É disso que cuida o presente procedimento. O tribunal postula o aumento de seu quadro efetivo na área de tecnologia de informação da seguinte forma: criação de 16 cargos de analista judiciário, apoio especializado e especialidade de tecnologia de informação, e 3 cargos de técnico judiciário, apoio especializado e especialidade de tecnologia da informação. Para julgarmos o pleito do tribunal, devemos observar os critérios fixados por este Conselho, quando editou a resolução CNJ 90, que prevê vários dispositivos acerca da força de trabalho a ser empregada na área de TI. De início, vale destacar o artigo 2º, parágrafo 4º da resolução CNJ 90, que trata do quadro de pessoal para a área de tecnologia da informação, nos seguintes termos. E transcrevo: o tribunal deverá manter quadro de pessoal permanente que trata o caput compatível com a demanda e o porte, adotando como critérios para fixar o quantitativo necessário, dentre outros, o número de usuários internos de recurso de TI, o grau de informatização, o número de estação de trabalho, o desenvolvimento de projetos na área de TI, o esforço necessário para o atingimento das metas do planejamento estratégico, tomando como referencial o anexo 1, a que se refere o dispositivo, prevê que o tribunal, constituído por mais de 501 usuários de TI, possua o mínimo de 35 servidores do quadro permanente na referida área. Se não vejamos, transcrevo aqui o anexo 1 em sede de gráfico. Extrai-se do questionário de governança de TI, respondido recentemente pelos tribunais em 2011, que há 526 usuários de TI no TRT, 21ª região, entre magistrados, servidores e estagiários.
Por outro lado, há apenas 18 servidores do quadro efetivo do tribunal na área de TI. Ao aplicarmos os parâmetros fixados na resolução CNJ 90 ao TRT da 21ª região, observamos que há um déficit de 17 servidores efetivos na área mencionada. Vale ressaltar ainda o parágrafo 3º, por oportuno, do artigo 2º da resolução CNJ 90, fundamento de incidência deste processo, que determina a substituição paulatina dos trabalhadores terceirizados por servidores efetivos nos seguintes termos: a força de trabalho terceirizada que realize as funções e atividades descritas nos parágrafos anteriores deve ser gradualmente substituída. O bem elaborado parecer técnico do Departamento de Acompanhamento Orçamentário deste Conselho registrou que o TRT 21ª Região dispõe de margem de crescimento suficiente para suportar as despesas decorrentes da criação dos cargos efetivos postulados e que o impacto orçamentário pertinente se enquadra nos patamares estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo ao considerar os possíveis acréscimos advindos da eventual aprovação do projeto de lei, já citado, 7624/2010, tramitando no Congresso Nacional, consoante demonstrado na tabela elaborada pelo Departamento de Acompanhamento Orçamentário deste Conselho. E transcrevo a tabela, exercício 2011, 2012, 2013. Pelo exposto, voto, repito, presidente, pelo deferimento do pedido com a aprovação do presente parecer favorável à criação dos cargos propostos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Este é o voto, presidente. Conselheiro Marcelo Nobres. Acompanho o relator. Conselheiro Marcelo Neves. De acordo. Conselheira ministra Eliana. Presidente, acompanho em parte, porque eu fico com o meu voto, que em vez de 19, eu voto por 18. Conselheiro ministro Ives. O relator. A divergência é de um caso. Não. É na proporção da resolução. Eu estou colocando exatamente o percentual da resolução, que aí dá 18. Ministro Milton Nobre. Acompanho a divergência. Divergência. Conselheiro Leomar. Leomar. Senhor presidente, eu estou de acordo. Com quem? Com o relator. Com o relator. Já não tem divergência, já? Não, já há duas divergências. Conselheiro Nelson Braga. Com o relator, excelência. Conselheiro Paulo de Tarso. Com o relator. Conselheiro Walter Nunes. Presidente, a questão matemática aqui, como a ministra está dizendo que observou a resolução, eu vou votar com a divergência. Conselheiro Morgana. Conselheiro José Adonis. Também com a divergência. Conselheiro Felipe Locke. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Jefferson. Não está, ausente. Então, proclamo o resultado. Deferiram o pedido ou aprovaram o parecer nos termos da manifestação do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, contra os votos dos conselheiros ministra Eliana Calmon, Milton Nobre, Walter Nunes, José Adonis. Antes de suspender a sessão, vou pôr em julgamento casos em que parece que há um acordo geral. Número 1. Procedimento de controle 755D, conselheiro Jorge Hélio, requerido Daniel Rodrigues, está julgando improcedente pedido. De acordo. O senhor está de acordo? Então, É 1, 2, 3, não?